Capa. Bom, uma capa. A capa da Folha que mais me marcou... Na capa da Folha? E essa capa se refere ao momento culminante desse processo todo. Olha, depende do ponto de vista, porque são duas coisas. Isso é o jornalismo na sua essência, naquela essência mais romântica. Então, a capa da Folha que mais me marcou foi a capa de 2007, o acidente de avião da TAM. Foi extremamente marcante porque o acidente aconteceu mais ou menos no horário do fechamento. Então você ia fazendo a manchete sem saber ainda o que está acontecendo. Como é que você condensa numa informação, num título de 2 linhas, o máximo de informação possível? Que não é o avião caiu e matou tantos, é como é que ele caiu. Então você fica tentando evitar botar número, mas se você também não bota o número, você não dá a dimensão da tragédia, que era um acidente recorde. Você está com a sua adrenalina a 1000, tentando levar a informação mais ou menos precisa para o dia seguinte. Você sabe que ela não vai ser precisa. A impressão que eu tenho é que isso vale para quase tudo. De que a gente está sempre com uma informação precária, ainda mais nesses momentos mais graves. Depois de um certo tempo, mesmo no meio da confusão, tem uma frase que a gente se diz, ou diz pelo menos para umas pessoas mais nervosas ou mais inexperientes: o jornal sempre fecha. Pessoalmente, para mim, foi uma coisa relevante, foi muito boa de fazer. É uma entrevista com o Fernando Henrique, foi uma das primeiras grandes entrevistas que ele deu em 96. O Fernando Henrique estava sendo criticado por mudar o que ele tinha dito, atribui-se a ele uma frase: esqueçam que eu escrevi. E aí, mas o que ele escreveu? O que foi que ele dizia antes que agora ele não diz mais? O que ele está renegando? Então fui fazer uma entrevista, pedi entrevista e por acaso ele decidiu dar. Só a entrevista, fora o material de apoio, 1, 2, 3, 4 páginas, que equivalem a hoje, pelo tamanho da folha e pelo tamanho da letra, a 8 páginas. Pessoalmente, para mim, foi interessante falar com o presidente, foram 2 sessões de entrevista, cada uma de 5 horas. Eu fiz uma primeira e não deu para terminar e o presidente falou: vamos fazer de novo. Eu falei: claro. E aí eu almocei com eles 2 dias, fiquei com ele lá 5 horas, batendo muito papo. Foi divertido. Não foi marcante para o mundo, mas para mim foi. Bom, a capa que me marca também, eu acho que foi a entrevista que eu fiz com o ministro Luiz Fux, na época do Mensalão. Era uma época em que você tinha praticamente uma corrente única que arrastou o país inteiro, que era a questão do primeiro grande julgamento, de grandes personagens, de personagens que em algum momento da história tiveram um grande poder. E os ministros do Supremo naquele momento eram retratados como verdadeiros heróis por grande parte da imprensa. E eu acho que a Folha teve essa coragem, esse mérito de também ir contra a corrente e de ir a fundo numa reportagem que mostrava como um dos ministros chegou a ser nomeado, quais os apoios políticos que ele buscou, e entre esses apoios políticos estava o do José Dirceu e o de outros réus do Mensalão. Então era no mínimo polêmico que um candidato ao Supremo procurasse um réu que ele iria julgar para conseguir o apoio desse réu para depois ser nomeado. Tem uma frase que eu ouvi de um amigo meu, que essa é a bomba que estoura dentro do castelo. O povo fora não escuta o ruído, mas dentro todo mundo sabe o que era essa reportagem. A repercussão nos outros órgãos de imprensa foi 0. Silêncio. E o silêncio muitas vezes é ensurdecedor, é revelador, né? A capa é da votação da emenda das diretas já em 1984, que foi o último grande movimento de combate do jornal em torno da emenda das diretas já, do restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República, né? Uma capa que inclusive assume a posição, ao contrário do que depois se tornou a convenção, né? O jornal apartidário, pluralista, independente, etc. Ali não.
Primeiro, é um assunto só, né, o que é raro acontecer. Segundo, ela é militante, né, aqui use preto pelo Congresso Nacional, tem uma tarja preta em cima, apesar da maioria dos votos a favor da emenda, faltaram 22 para aprovar, porque precisava da maioria de 2/3. E além do título ser editorializado, sai um editorial, cai a emenda, não nós, o que significa dizer que nós estávamos do lado da emenda. E aí vem a lista de deputados, uma espécie de deduragem dos deputados que votaram a favor da emenda e dos que votaram contra a emenda, né? Então, essas duas características de jornalismo militante, jornalismo de combate, acho que foi o último estertor, o que era válido e numa ditadura que ainda remanescia, e depois se tornou, com a democracia, já não fazia mais sentido, né? Me deu muito prazer trabalhar nela, embora a gente tenha saído frustrado da votação, porque nós também, os jornalistas que cobrimos esse evento, estávamos todos querendo que fosse aprovada a emenda das diretas já, né? Foi a notícia de que o general Figueiredo, que era o ditador na época, eu publiquei que ele teria que se afastar do governo para ser submetido a uma operação cardíaca. Se eu estivesse trabalhando em outro lugar, não teria conseguido publicar. O que aconteceu foi que no dia seguinte, todos os jornais, inclusive a Folha, disseram que não era verdade. O general Figueiredo está muito bem, não há nenhum problema de saúde com o Figueiredo e tal, todos os jornais. E eu aguentei os 7 dias porque eu tinha absoluta convicção de que a notícia era verdadeira, tinha certeza. 7 dias depois, de repente me telefonam de Brasília, uma pessoa me telefona de Brasília e disse: olha, está entrando agora no Congresso um pedido do general Figueiredo de licença para tratamento de saúde. Aí nesse dia, quando ele foi ser operado, eu publiquei uma coluna que tinha o nome do jornalista, o jornal onde trabalhava e a frase que ele publicou: o general Figueiredo está muito bem de saúde. O outro, tal lugar, fulano de tal lugar, não há nada, nenhum problema de saúde com o general Figueiredo e tal. E no fim eu só pus assim: ao general Figueiredo, os votos de pronto restabelecimento, aos outros também.